Olá, chegamos para mais um episódio do nosso semanal 24Cast. 24Cast é o nosso tradicional podcast sobre Bitrix 24 e vários assuntos bem interessantes. Lembrando que além das plataformas de áudio, a gente também está aqui no YouTube. Se estiver vendo pelo YouTube, não esquece, segue a gente, marca a gente nesse vídeo também. Enfim, ajuda a compartilhar para que a gente possa fazer o nosso conteúdo chegar a mais lugares. Lembrando que aqui a gente tem vários conteúdos, principalmente aqui no YouTube e no Spotify, em todas as plataformas. Tem episódios ali bem antigos também, bem relevantes, que você pode voltar lá e ouvir a qualquer momento, tá bom? Eu estou sempre bem acompanhado aqui nos meus episódios, então como a gente passa por aqui toda quinta-feira, eu tenho um desafio sempre pra gente boa, e olha que eu tenho conseguido aí nesses últimos anos, tá bom? E hoje eu estou aqui, a gente está gravando inclusive presencial aqui no nosso escritório, aqui no nosso QG, e eu estou com dois convidados aqui, estão aqui do meu lado, no lado esquerdo. Vou começar pelas meninas, né? Depois fala contigo. Ladies first sempre. E aí, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem, bem-vinda. Muito obrigada. Eu gostaria muito de agradecer hoje a oportunidade de a gente poder estar aqui falando um pouquinho sobre Empresa Júnior. Ainda mais no espaço desse, temos um QG montado aqui. Eu fiquei bem surpresa, tá? É uma honra muito grande. Falei que vocês iam gostar? Gostamos. Ficamos bem surpresos. E aí, meu amigo? E aí, tudo bom? Prazer. Realmente um prazer estar aqui. A gente já passou várias vezes aqui pelo Ágora, mas é realmente uma produção toda dessa bem de impressionar mesmo. E a gente está bem animado para ter uma conversa contigo hoje, vai ser bem bacana. Legal, antes da gente falar sobre o assunto, vou deixar vocês se apresentarem. Começar as ladies sempre, né? Fala um pouquinho o seu nome, né? Acabei não citando. Cara, você é uma estudante hoje, fala um pouquinho do que você está estudando, do seu desafio, enfim, se apresenta um pouquinho. Bom, pois bem, eu sou a Camille Mundim Rodrigues, eu tenho 20 anos, eu sou estudante de Engenharia Naval aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, no campus de Joinville, e mais perto. E eu não sou daqui de Santa Catarina, essa é uma coisa que a gente tem em comum aqui na mesa hoje, nós três somos de fora. Eu andei um pouquinho, eu sou de Minas Gerais, morei um tempo em São Paulo também. Daí chegou bastante. Andei. Mineirinha, perdi um pouco do sotaque, mas... É verdade, você não tem sotaque. Tive que perder, quando eu mudei para São Paulo, tive que perder um pouquinho do sotaque, lá eles tinham um pouco de preconceito com o sotaque. Mesmo? Eu sou paulista, nunca... No interior, eu morava no interior de São Paulo, e aí eles tinham um pouquinho de preconceito, aí, então eu tive que perder o sotaque, e já moro aqui em Joinville já tem 2 anos, então desde lá para cá eu vim para cá para estudar, Veio pra estudar? Vim para estudar, vim para fazer a faculdade, e tô aí, gosto muito da cidade, e desde então também faço parte da Empresa Júnior, né, tem 2 anos já que eu tô na Empresa Júnior, e foi um passo muito importante para atingir o cargo que eu sou hoje, inclusive não falei, né, mas eu sou atualmente a presidente da ESAT. Muito bem, falaremos bastante da ESAT. E você, meu amigo, fala teu nome, se apresenta. Prazer, Romualdo, meu nome é Gustavo, eu tenho 22 anos, eu sou de Brasília, que nem a Camila, sou de fora mesmo. Eu morei quase que minha vida inteira em Brasília, só teve um ano que eu tive que ir para a cidade dos meus avós, que é na Bahia, Vaza da Roça, bem no interior mesmo. A maioria dos meus parentes, eles são da Bahia mesmo. E em Brasília você não tem muito sotaque, né? Então eu não tenho verdade. Porque Brasília é basicamente um conglomerado de várias pessoas de vários locais, então meio que os sotaques eles se anulam. Mas aí depois, em 2020, eu vim para cá, para Joinville, para a UFSC, né? Hoje eu faço Ciência e Tecnologia na UFSC. E eu entrei na época da pandemia, ou seja, tive que voltar e realmente só voltei mesmo para Joinville para estudar mesmo em 2022. Que foi o ano que eu ingressei na ESAT. Ingressei na ESAT ele como consultor de mercado e marketing também, os dois. E depois atualmente, né, eu tô como diretor de mercado atualmente da ESAT. Boa. Ô Camila, qual que é o curso que você faz? Não perguntei. Engenharia Naval. Até um fato curioso é que eu e o Gustavo, nós viemos do mesmo processo seletivo. Falem perto sempre do microfone, porque esse microfone capta bem perto, tá? Sim. Por favor. Aí você faz Engenharia Naval? Isso. Eu já estou indo para o 2º ano de Engenharia Naval. É bem desafiante, né? Bem Olha desafiante. Só, eu fiz uma lição de casa. Tem uma lei 13267 de 2016 que fala sobre as empresas júnior. Sim. Fiz essa liçãozinha de casa aqui, né? São entidades organizadas como associações civis, gerida por estudantes matriculados em cursos de graduação de instituições de ensino superior, com o propósito de realizar projetos e serviços que contribuam para o desenvolvimento acadêmico e profissional dos associados. Encontrei essa definição lá no Google e queria que vocês falassem um pouco mais sobre a questão da lei, né, de ter uma lei que realmente rege isso, e em termos gerais, o que é uma empresa júnior. Quem quiser, tá?
No caso, essa lei está quase que abrangendo praticamente tudo, é realmente isso. A gente só tem uma empresa 100% exclusivamente formada por estudantes. Inclusive, algo que essa lei cita também, que é muito importante, os nossos serviços eles não podem fugir do escopo que a gente tem que agregar nas empresas com quem a gente está atuando. Por exemplo, a gente não pode ser uma empresa júnior que faz dropshipping, esse tipo de coisa. Não que seja um serviço ali ruim ou coisa do tipo, mas tem que ser um Tem um serviço escopo meio que pré-definido ali. Sim, ele meio que tem que agregar de alguma forma e ajudar a desenvolver essas empresas, né? Mas assim, essa lei está englobando basicamente tudo, mas... É bem no que o Gustavo tá falando. E não é uma lei tão velha, né? Isso Não. me surpreendeu. Não é uma lei velha, até porque o movimento Empresa Júnior no Brasil, ele veio para cá no fim dos anos 80 para 90. A primeira empresa júnior, inclusive, foi em 93, se eu não me engano, foi em São Paulo, a FGV. A FGV nasceu? Foi a empresa júnior no Brasil nasceu lá, e a Ação Júnior também, que é a primeira de Santa Catarina, ela veio pouco tempo depois, nos anos 90. Então não é um movimento no Brasil que é tão antigo, né? O movimento Empresa Júnior ele já é mais distante, aí ele surgiu na França nos anos 60 para 70, então já tem um tempo já de caminhada, né? Mas a nossa definição é exatamente a gente ser uma empresa. Nós temos CNPJ, nós pagamos impostos como qualquer outra empresa, mas o nosso diferencial é que nós somos uma empresa júnior, de fato, então nós somos formados somente por estudantes que estão na universidade, e a gente tem que agregar valor ao nosso ecossistema. Isso é muito importante. Então, a gente tem que trazer algum tipo de solução para o nosso entorno, para as empresas ao nosso redor, para a cidade que a gente está, para o nosso estado, principalmente para o país, né? Perfeito. Deixa eu contextualizar, né? Fala, mas, Modo, por que você está falando de empresa júnior num podcast onde permeia muita coisa de Bitrix, né? Eu tive mais de uma experiência, né, com empresa júnior. Tem gente aqui do time, até citar que é o Léo, que ele começou aqui fazendo um trabalho via empresa júnior, né? A gente falou, né, sobre isso. O Léo também é parceiro, está sempre com vocês. E recentemente eu tive com vocês, né? Quem viu nas redes sociais, eu tive lá batendo papo com vocês e falei, a gente precisa ampliar isso, porque talvez muitas empresas não conheçam esse movimento, não sabem que pode tirar proveito, né, desse modelo. Inclusive, empresas estão começando, que às vezes não tem tanto recurso, né? E vocês fazem um trabalho muito bom mesmo, de altíssimo nível. E com outro modelo de negócio, né, em relação a valores e tudo mais, mas com uma entrega muito boa. Então, talvez o grande lance, talvez seja até o título desse podcast, né, desse episódio, será que você já ouviu falar, já conhece sobre empresa júnior? A gente vai tentar desmistificar isso, né? Uma dúvida que eu tenho, acho que eu perguntei para vocês no nosso bate-papo, se esse é um movimento nacional, né? Apesar de vocês estarem aqui no estado de Santa Catarina, existem empresas júniores basicamente no Brasil inteiro, é isso? No mundo inteiro. O movimento Empresa Júnior não é brasileiro, igual eu mencionei agora há pouco, né? É um movimento que surgiu na França, nos anos 60, 70 ali, e difundiu para toda a Europa naquele momento, e depois, lá nos anos 80 para 90, veio para o Brasil. Então, existe no Brasil, em todos os estados, a gente conseguiu esse marco muito importante para o movimento Empresa Júnior no país. Então, todos os estados hoje estão representados academicamente por empresas, e também temos empresas no mundo todo, principalmente na Europa, que foi o local de origem, né? Que legal, quer complementar? Sim. Também nos eventos que a gente tem, né, é um evento tipo assim, completamente nacional, se eu não me engano. Não tem um estado hoje, a Camila pode até me corrigir, mas eu acho que todos os estados pelo menos têm uma empresa júnior, ou que às vezes em alguns estados às vezes não tem uma instância, porque dentro dessas empresas juniores, elas meio que fazem parte de um núcleo de tipo assim, organizações ali mais centralizadas, sabe? Então, por exemplo, aqui a gente faz parte do núcleo do Vale Boreal, que engloba as empresas aqui do Norte e do Vale do Itajaí. Do estado de Santa Catarina, né? Isso, Santa Catarina, exato. E às vezes alguns estados às vezes não podem ter uma associação assim desse nível federal que englobam ali realmente todo o estado, mas pelo menos em alguns estados. Ou seja, que é um guarda-chuva. Isso, a gente tem a instância maior, que é a Brasil Júnior, ela rege todas as empresas do país todo daí, e a nível estadual a gente tem cada estado a sua própria federação, né? Então a gente tem a FEGESC aqui no nosso caso, que é a Federação das Empresas Juniores do Estado de Santa Catarina. E aí dentro de cada estado você pode também ter essas subdivisões, que são os núcleos que acompanham mais de perto as sub-regiões do estado, né? Então, no nosso caso, a gente tem esse privilégio de ter um núcleo Vale Boreal, que representa a região do norte do estado de Santa Catarina, Vale do Itajaí, né? E é hoje a instância a nível sub-regional, eu diria, que contempla a ESAT. Muito bom. Uma dúvida que eu fiquei quando estava estudando sobre o assunto e tal, se isso é direcionado apenas para as universidades federais ou
até as universidades, as faculdades particulares também podem ter empresa júnior. Pode? Sim, com Ambas certeza. as universidades podem ter, tanto a pública quanto a privada. No nosso caso, eu tenho dados, pelo menos do núcleo nosso, né, que engloba aqui a região do norte, tem mais empresas juniores nas públicas. Eu percebo que tem uma força maior, né? Isso. Porque, isso. pergunto, por que eu tô falando isso? Que eu não sabia, de fato, confesso, e eu não vejo força quando está dentro de uma privada, mas a pública parece que ganha mais força, né? Sim, Com esse sim. cenário. Muito embora a FGV, onde surgiu, né, no Brasil, seja uma universidade pública, privada, perdão. Privada, né? Hoje é privada também. Hoje é privada. Mas a gente vê que o movimento é mais forte nas públicas mesmo, principalmente nas grandes universidades, né, nas federais. Sim, com certeza. Aliás, a FGV, eu lembrei, né? Acho que já mencionei aqui, mas, puxa, vale de novo mencionar, a gente recentemente perdeu o Abílio Diniz, né? Que para mim era referência líder, master, e ele dava aula até recentemente, com a idade que tinha, né? 85 anos, acho. Ele ainda dava aula na FGV, assim, foi uma referência bem legal. Vamos falar um pouco da Exat, que agora eu queria entender um pouco de vocês, né? A gente já fez trabalho junto, já comentei aqui. Queria que vocês falassem da empresa de vocês, como é que vocês estão posicionados, como é que vocês pensam, qual é o tipo de empresa que vocês hoje podem prestar serviço, que vocês apoiam, né? Inclusive, eu quero deixar nesse episódio aqui para que outros empresários avaliem a possibilidade, né, de analisar como ser parceiro de vocês, de contratar os serviços. Não, estou fazendo jabá, mas eu estou entregando, né? Porque é a minha missão aqui também, né? Com certeza. Às vezes trazer coisas que eu acho que é interessante, né, para o nosso público. A gente fala com o Brasil inteiro e se não for Exat, talvez uma empresa lá da região, mas acho que vocês atuam no Brasil inteiro, né? Atuamos. Não é um problema. Sim. Porque às vezes toda empresa, né, sofre com a questão de recursos. Tanto Sim. seja ele financeiro quanto de pessoas. Sim. Nós estamos falando de um tipo de recurso que, além de ter uma capacidade intelectual altíssima, tem uma formação de nível, né, de base muito forte, que é a universidade, e que vocês, muitos dos assuntos que a gente fala, né, a gente teve um bate-papo há pouco tempo e me surpreendeu bastante o nível de maturidade de vocês. Né? Sim. Então, eu queria que vocês falassem um pouco de vocês, como é que vocês podem ajudar as empresas, como é que tem sido o olhar de vocês, qual tipo de serviço também. Fiquem Já à vontade deixo para vender o peixe. o Gustavo com ali certeza. falar um pouco mais da nossa frente hoje de Sim. atuação, Sim. mas só complementando o que você acabou de falar, a Exat, pelo menos, é uma empresa que está aí no mercado desde 2013, então nós temos mais de 10 anos de atuação, temos mais de 50 projetos entregues. Graças a Deus a gente conseguiu atingir uma marca muito Que boa. legal. A gente tem um nível de NPS muito alto também. A gente fez trabalho junto em 2018. Fizemos mesmo. E é até legal que o Léo depois foi trabalhar nessa Sim, empresa. Ele é ele um continua ele é um com a gente, case né? de sucesso nosso, Ele é Léo, mesmo. sem dúvida. Sim, com certeza. Mas só complementando também que você falou dessa questão da gente ter uma base muito forte, isso é muito importante, porque o fato de nós estarmos vinculados à universidade nos dá uma frente de suporte muito grande com os nossos professores. Então, como nós abarcamos muitas engenharias, né, na nossa empresa júnior, nós temos aí 7 engenharias mais o curso de bacharelato que até o Gustavo citou, de ciência e tecnologia. A gente tem os professores que são extremamente qualificados. Então, quando chega um serviço que nós não temos a nossa carta de serviço, que não é uma solução que a gente tem tanto costume de executar, a gente recorre primeiramente aos nossos professores, que são muito capacitados, têm doutorados em áreas diversas, né? E também temos a rede dos nossos ex-membros, como o Léo, por exemplo, que estão aí atuando pelo Brasil todo e conseguem nos ajudar. A gente até executou um projeto... Como se fosse uma mentoria, né? Exato. A gente tem um conselho aí consultivo muito grande. A gente até, antes da pandemia, a gente atuou no Mato Grosso, a gente fez um projeto lá, a gente enviou os nossos membros para lá para atuar nesse projeto e foi algo muito importante para nós, para significar mesmo, né, que a gente consegue atuar não somente no nosso estado. Que nem a Camille estava citando, né? Hoje a gente tem um escopo nosso de serviços, na nossa carta de serviços, como é que ela está hoje. A gente tem um mapeamento de processo, que a gente vai realmente mapear toda a empresa inteira para Que foi entender. o trabalho que a gente fez, foi uma Sim. Foi. A gente fez, inclusive foi com o CRM Tink, né? Que a gente fez. Foi um mapeamento ali comercial, de fluxograma e um relatório um cliente de... grande nosso, inclusive. Isso, um relatório de processos, né? Foi ali, acho que não me engano, isso foi em 2020. Acho que foi entre 2018 e 2020. Era antes da pandemia, não era na pandemia. Sim, certeza. Então, né, dentro desse escopo nosso, né, além do mapeamento de processo, a gente tem também a pesquisa de mercado, que a gente vai realmente mapear ali todos os concorrentes ou o cliente do próprio cliente para entender qual é o cliente ideal dele. Tipo realmente, cliente oculto? Isso, exato. Também, né? Cliente oculto, sim. Inclusive, quando a gente vai executar o projeto, a gente explica isso certinho, quais são os métodos que a gente usa, né, que são métodos ali bem reconhecidos
e bem testados pelo mercado e que nossos membros são 100% capacitados para executar. E a gente também tem um mapeamento de, no caso, a otimização de layout, né? Que a gente vai pegar o espaço físico mesmo e otimizar ele da melhor forma possível, porque às vezes você tem um espaço físico e que ele não está sendo utilizado da melhor forma, a gente ajuda a estar otimizando ele. E o nosso foco, assim, ele varia bastante. Ele pode ser desde uma lanchonete ali bem pequena, por exemplo, que nem o Dog Max, que foi um serviço que a gente executou, que foi uma pesquisa de mercado e também um mapeamento de processo, para ele entender como é que funciona. Toda a empresa dele pode variar para tipo um ramo gigante, por exemplo, que nem um hospital, que a gente está em vias de trabalhar, né, que é o Dona Helena, realmente nessa parte de atendimento ao cliente, de realmente remapear algumas coisinhas. Então, o escopo da Exat ele pode variar bastante. O que vai ali definir ou não se a gente vai executar um projeto é a capacidade de a gente executar ele e, né, a expertise também e o impacto que a gente vai gerar, porque a Exat ela tem uma cultura de a gente não vai simplesmente executar um serviço pelo valor dele ou algo assim do tipo, a gente executa pela nossa capacidade também, o que isso vai agregar para o cliente e para os nossos membros também. Porque uma missão muito grande que a Exat tem é estar trazendo essa vivência empresarial para os nossos membros, sabe? Os membros vão estar aqui, eles vão entender como é que é essa vivência empresarial e eles vão pegar uma coisa disso. Então, a Exat está bem aberta para executar a maioria dos serviços assim. Hoje a gente está focando bastante em hospitais, colégios, agronomia, startups, essas empresas que realmente mexem com relatório. Alguns escritórios também a gente está mexendo bastante agora. E assim, nosso escopo de serviço varia bastante, né? Que nem você estava falando, né? A gente já teve o Léo aí que veio desse movimento, foi capacitado, viveu bastante o MEG, né? E acabou indo para a CRM Tink hoje, né? A gente acabou executando o serviço para eles. Já é formado, né? Sim, já é Ele é formado em naval. Formado até hoje, ele passa lá no escritório, ajuda a gente bastante. Então, membros como o Léo são nossos objetivos, sabe? O nosso objetivo é ter realmente membros que nem ele, que saiam e consigam tirar alguma coisa e vão para o mercado de trabalho assim mais capacitado. Muito legal. Uma coisa bem importante citar, queria que vocês falassem aqui, principalmente quais vantagens, né, que as empresas têm quando buscam vocês e não buscam uma empresa de mercado. E também deixar muito claro, vocês não estão para concorrer com as outras empresas, né? Vocês estão para complementar, né? Sim. Vocês têm um outro espaço e principalmente acaba dando esse merge, né, entre vocês estão estudando e ao mesmo tempo já estão sendo impactados lá no mercado, né? Então isso dá essa preparação. E eu vejo que como empresário também é uma forma de nós empresários meio que entregar um pouco para a sociedade, né? A gente falou até disso lá no nosso bate-papo, né? E eu sou um cara que gosto muito de contribuir. Vocês sabem, o dia que quiserem, que chamarem, a gente sempre vai conversar. E nosso bate-papo último foi bem legal. E eu queria que vocês falassem um pouco, né? Isso, porque às vezes o cara fala, tá, mas aí tá concorrendo. Não. Sim. Vocês são um complemento, né? Sim, com certeza, até porque o nosso tipo de serviço, né, ele é executado também por algumas empresas sênior, só que a faixa de preço é uma faixa completamente abaixo, porque o que diferencia normalmente a Exat é o escalonamento de alguns serviços, por exemplo. Tem empresas sêniores que elas vão, por exemplo, fazer uma pesquisa de mercado, mas ela, tipo, ela varia, tipo, em escala bem maior e, tipo assim, ela não pode receber, por exemplo, ela já tem um fluxo de serviço muito alto e quando, às vezes, algum empresário, algum cliente, assim, chega nessa empresa com um escopo menor, a empresa não consegue trazer a precificação abaixo o suficiente para que entre no... Né, Até porque é outro custo, é outra estrutura. É outro custo, né? com certeza, sim. Então, o nosso diferencial é realmente esse preço um pouco mais reduzido, porque também a gente obviamente não lida com salários, nós somos estudantes ali, a Exat ele é um trabalho ali que as pessoas se voluntariam a estar fazendo, são capacitadas para executar, então a gente acaba conseguindo, nesse tipo de abatimento de serviço, né, fazer um preço abaixo, mas com a qualidade ali praticamente igual ou melhor. Sim. Esse é o nosso Eu ia objetivo. citar exatamente isso. Eu acho que um ponto muito importante que a gente tem como diferencial é entregar um serviço com baixo custo, só que com uma qualidade muito boa. Até porque a gente sempre está procurando capacitar mais os nossos membros. Então, hoje, o nosso setor de projetos, principalmente, tem uma capacidade produtiva muito bacana, isso é muito importante, mas além disso eles têm um conhecimento técnico muito bom. A gente sempre tenta trazer e agregar mais valor ao nosso setor de projetos, trazendo mais cursos técnicos para eles. É até um ponto importante para a gente, porque os nossos membros saem com essas capacitações. Então eles frequentam a empresa, estão lá de forma voluntária, como o Gustavo citou, porque nós somos uma associação sem fins lucrativos, né? Então os nossos membros não recebem salário, estão lá mesmo por força de vontade e muita garra, sabe? Trabalham bastante e têm muito conhecimento técnico a fornecer para o mercado. Verdade. É uma troca, no final das contas, no sentido de que essa receita ela entra lá para ajudar, né, o projeto e vocês têm acesso às empresas, porque eu sempre digo, até falo por time, quando você entra dentro de uma empresa, você tem, como se fosse uma universidade, porque às vezes você está numa empresa de varejo,
outro você está numa indústria, cada um com seus desafios, e o nível de aprendizado disso é altíssimo. É até uma Sim, com dúvida que eu certeza. acho que é bem constante sobre a empresa júnior, para onde vai o nosso lucro, né? Para onde vai o dinheiro que entra para o nosso caixa. E todo o lucro que a gente tem dos projetos, ele é revertido único e exclusivamente para os nossos membros, para trazer capacitações, para a gente poder levar eles aos eventos, seja em nível regional, como é um Concede que vai acontecer no mês que vem, ou no evento nacional, o Encontro Nacional de Empresas Juniores, que é o maior que a gente tem no Brasil hoje, o ENEG. Então, todos os nossos lucros, eles são voltados para os membros. Reinvestido. Sim, a gente Com reinveste. certeza. Então, é capacitação, é evento, é melhorar a infraestrutura da nossa sede, né, do nosso escritório. É totalmente revertido para dentro da empresa. Nada fica para a gente, né? A gente não ganha lucro com isso. Ô, Gustavo, queria que você falasse, a Camila pode complementar também, porque às vezes você está olhando aqui de fora, a gente está comentando, fala, tá, mas é lá a empresa, aí tá lá, mesma bagunça, cada um faz tudo lá, e não é assim, Sim. né? Tem toda uma Sim. estrutura, né? Como a Camila certeza. falou aqui, ela está à frente, né, liderando, você está na frente de marketing, comercial, fala um pouco de como é a estrutura de vocês hoje. Sim, a nossa estrutura de governança ela é horizontal, é até um pouco diferente das empresas sêniores, talvez, porque as empresas seguem mais uma estrutura vertical de estruturação organizacional, né? No nosso caso é vertical, então horizontal, perdão. A gente tem uma estrutura dividida entre presidência, vice-presidência, temos os diretores dos 4 setores, né? Então o Gustavo mesmo é diretor do setor de mercado. Temos além disso diretoria de gestão de pessoas e de projetos, né? E a gente também tem gerentes, tem os consultores, então a gente tem cargos e funções bem definidos para todos os membros. E é uma coisa muito importante isso, né? Porque a gente ganha uma autonomia muito importante dentro da empresa júnior. A gente consegue ter uma experiência na faculdade, ainda na universidade, de como é gerir uma empresa estando na universidade. Sim, né? no caso, até detalhando um pouquinho mais, né, a galera de ADM, FIM, ela realmente cuida dessa parte mais burocrática, que é realmente estar mantendo a Exat ali em dia, mantendo ali, fazendo fluxo de caixa, fazendo a transparência financeira, né, porque a gente tem nossas reuniões, né, que são nossas RGs ali, que a gente tem toda semana, a gente sempre tenta passar o que está acontecendo durante o caixa, para os membros ficarem bem cientes, a gente cuida também de termo de ligamento, termo de desligamento, a parte ali que mantém a Exat ali, né, nos trilhos de ADM, FIM. Em mercado a gente realmente tem essa frente de realmente estar buscando o cliente, estar recebendo o cliente, às vezes quando eles vêm, né, com alguma demanda, tá realmente fazendo essa parte de marketing também, cuidando do Instagram, cuidando do LinkedIn, que a gente está apresentando essas redes Exatamente sociais. como Sim. funciona uma empresa. Exatamente né? Sim, igual, exatamente. exatamente igual. Sim, se você fosse tipo assim comparar, é 1 a 1. Basicamente a gente faz a mesma coisa que essas empresas maiores fazem, só realmente ali aqui dentro da UFSC no nosso campus, né? No caso a gente tem um escritório ali na UFSC, né? Então nossos membros se reúnem ali. A UFSC é a Universidade Federal do Estado de Santa Catarina, Isso, né? Pra quem exato. tá fora, só pra A gente também está aqui presente no campus de Joinville, né? Porque a UFSC tem vários campos, né? Tem um campus ali de Blumenau, tem um campus ali de Florianópolis, né? A gente está situado aqui no Joinville presencialmente mesmo. Dentro do Agora Tech Park, inclusive. Isso, exato. Dentro do Perini, na Dentro verdade. do Perini, em Isso, frente ao dentro do Agro. Perini. A gente literalmente, vocês vão ver o prédio do Agro, a universidade está na frente Do do lado Agro. da saída do Conta Azul, pra quem... Exatamente. Sim, é um privilégio pra caramba estar assim, frente a um centro tecnológico dele, então, tipo, ajuda bastante, assim. E também agora, passando para o setor de GP, né, é um setor ali que vai cuidar realmente da parte de gestão interna mesmo, de estar ciente, né, basicamente a gente faz um acompanhamento de carga dos membros, a gente tem ali nosso semáforo que os membros colocam ali, como é que vocês estão... Quem cuida da cultura interna da Isso. empresa. Jornada de membro também a gente cuida, e a gente também tem ali projetos, né, que vai realmente estar executando esses projetos, está realmente fazendo eles e também se capacitando para novos projetos. Inclusive a gente está com o nosso setor de projetos, né, acabou de se capacitar para o Power BI, né? Sim, que é um conhecimento técnico que a gente está trazendo, não somente aplicar esse serviço, mas é um conhecimento técnico que a gente já vai utilizar na nossa carta de serviços, né? Sim, no caso ele vai ajudar para estar agregando valor a esses outros projetos, né? Por exemplo, a gente vai produzir um relatório, mas ele vai ser feito com base nesse Power BI, onde ele vai ser feito de forma mais visual, vai estar sendo apresentado para o cliente, então ele vai ser mais um serviço ali coringa, sabe? Foi até algo que o Léo veio trazer para a gente implementou bem rápido, já está ali produzindo realmente para estar entregando para o cliente, mas é isso, tipo, o projeto está sempre constantemente se atualizando, que nem todos os outros setores. O mercado também está se reinventando, a gente está com essa frente também de indicações, mas é uma parte bem organizada e assim, que é realmente uma estrutura bem detalhada e organizada assim, sabe? Legal. Queria ouvir de vocês agora aí a resposta talvez de cunho muito pessoal, tá? Desafios de vocês, o que vocês têm sentido aí como pessoa, né? Para Camila também é legal. Tá à frente, liderando, porque você lidera um time, né? Vocês lideram lá um time. Como que é simular uma cadeira, né, de diretor, de presidente, pensar numa cultura, cobrar um time?
Como tem sido essa experiência para vocês? Eu acho que a resposta é muito pessoal, né? Olha, no meu caso, eu me admiro muito por estar hoje no cargo que eu estou, assumindo a presidência, porque eu vim da pandemia, eu estudei no ensino médio na pandemia, e eu acabei me tornando uma pessoa muito introvertida. Então, foi... Mas você tinha uma carreira antes? Você chegou a trabalhar no mercado antes de... Não. Você está focada só em estudar, Não né? tinha. Eu tinha, assim... Eu trabalhei uma época como modelo. Foi o máximo que eu fiz. Eu cheguei a trabalhar, de fato. Mas foi ali meio passageiro. E depois eu continuei muito focada no ensino médio. Estava focada no vestibular. E eu vim numa fase muito introspectiva. Então, quando eu entrei na empresa júnior, eu tinha receio de conversar. Eu tinha receio de me comunicar. Eu não conversava praticamente nada. E aí, O famoso bicho do mato. bicho do mato mesmo, tá? Era bem assim. Eu não sei como é que fala lá em Minas, né? Mas Exato, fala assim também. Mas aí, quando eu entrei na empresa júnior, fiquei 6 meses atuando no setor de gestão de pessoas, como consultora. E aí, logo em seguida, eu quis pegar um desafio grande mesmo. E aí, foi quando eu me candidatei para vice-presidência. E era um cargo que, assim, todo cargo de liderança você tem que trabalhar muito a comunicação. Mas o de vice-presidência foi um desafio maior para mim na época, porque tinha que apresentar as reuniões para o time, eu tinha que puxar mais o time também, estar à frente das finanças, que era uma coisa que eu não tinha tanto contato, fazer planejamento estratégico de forma ativa, né? E aí, quando eu entrei no cargo, aí sim foi o desafio. Aí eu vi que eu tinha muitos pontos a serem desenvolvidos e a empresa júnior me ajudou muito nisso. Eu não sei como eu estaria naquela época hoje, fazendo um podcast, por exemplo, aqui agora. E eu vi que, na verdade, essa questão da comunicação não era para ser uma barreira para mim, mas é, na verdade, um auxílio, é uma coisa que eu gosto bastante. Eu gosto muito de estar com o time. Eu sempre tento puxar, hoje eu tenho que coordenar não somente o restante dos membros, os consultores, mas a diretoria eu que coordeno também, né? Então, eu gosto de estar muito ali com eles, nesse contato ativo. E eu acho que o maior desafio para mim foi exatamente essa questão de entender como coordenar um time vindo da pandemia, sabe? Eu não tinha essa prática, não tinha esse costume. Tinha meus conhecimentos ali, da faculdade principalmente, mas como fazer isso do zero, né? Como começar um cargo de liderança do zero. E eu acho que essa experiência me moldou muito, me forjou bastante, me fez passei por alguns problemões aí na Exat em relação a N fatores, mas a gente conseguiu construir uma casca boa, né? A gente consegue trazer esse experimento grande. E hoje, assumindo a presidência, eu sinto que foi muito mais fluido, muito Você mais... foi se preparando, Eu né? fui construindo, exatamente. legal. Acho que eu construí uma trajetória até chegar à presidência, assim. Então... Comunicação, sem dúvida alguma, é uma das atribuições e skill mais importantes. É muito. Na minha visão, muito. assim, é um dos mais importantes em todos os aspectos, sabe? Sim. Porque o líder, ele tem essa como é que eu vou dizer, essa missão, né, de comunicar a cultura, de comunicar o que ele pensa para o time em relação à estratégia, para que as pessoas abracem aquilo e vão junto. Então, todo lugar que você vai ler alguma coisa, sem dúvida, vai estar lá entre... Talvez é top one mesmo, assim, de essa comunicação. Pode ter empatia, tem outras coisas sim, de fato, mas a comunicação está ali entre os 3 itens de soft skill que o líder tem que ter. Com certeza. É bem legal, fundamental. parabéns. Obrigada. A minha jornada ali, ela começou também, né? Começou em 2022, no caso, quando eu entrei em 2021, né, eu conheci a Emily, que era a nossa... Um abraço para a Emily, que também Sim. fez a ponte aqui pra gente. Isso, não, com certeza, só que no caso, essa é a nossa outra Emily. outra São Emily. duas É, a Emilys, outra na são verdade. duas É Emily. difícil, né? Pô, é difícil achar um Sim. Romualdo, achar uma Emily. Não, mas essa, no caso, a Emily Rocha, não sei se você já chegou a conhecer, ela é ex-presidente da Exat. No caso, ela entrou em 2021, ela entrou ali como trainee e no segundo semestre ela meio que me chamou para entrar. Então, ela veio nessa indicação, eu acabei indo junto, entrou bastante gente dessa E forma. vocês ficam ali não querendo te cortar, vocês ficam ali identificando possíveis talentos para A trazer. gente tem um Isso. mapeamento. Sim, Tem. sim. A gente até mesmo, tipo assim, no processo de trainee é bem comum a gente indicar pessoas ali do nosso ciclo, que a gente identifica que poderiam estar entrando em alguma coisa. E a Emily, assim, falou, pô, eu acho que tu poderia estar, assim, encaixando alguma coisa ali na Exat. Então, eu não tinha tanta inclinação a estar participando de alguma coisa assim, mas eu fui realmente pela Emily e eu consegui ali ver. E eu gostei bastante do ambiente, da forma que as pessoas tratam umas às outras. Tipo, achei que ia ser uma parada bem mais... Você já tinha experiência de mercado? Não. Também é a primeira vez que você Não, atua? foi minha primeira vez ali atuando em alguma coisa assim, de realmente um processo empresarial de você realmente estar lidando com outros setores. E eu fiquei bastante impressionado porque não foi algo engessado, sabe? Foi algo bem ali tranquilo, bem sucinto de conversar com as pessoas, era um ambiente muito bom. Isso me fez ficar no processo de trainee. Diferente da Camila, você não é tão introspectivo, né? Você já tinha Eu era bem...
associativo, eu conseguia me comunicar muito bem, era bem ali adepto a estar falando com as pessoas, mas eu tinha um problema de como é que eu vou entregar isso? Eu tinha muita vontade de falar, mas como é que vai ser a entrega? Por exemplo, até nas reuniões, o feedback que eu recebia é que as pessoas estavam falando e minha vontade era tanta de falar que eu interrompia. Então isso é algo que eu precisava melhorar. Era e foi lapidar mesmo, né? Isso, algo para cuidar. Então a gente tem essa cultura nas artes de dar feedback para os membros e os membros encaram bem, porque é algo que a gente quer que eles saiam ali melhores, sabe? Então eu consegui construir bastante, melhorei bastante nisso, inclusive hoje. Então, passando por essa parte ali que eu tava de processo trainee, né? Eu me candidatei primeiramente ao setor de GP, que era o setor que, falo bastante, então eu vou pro setor de GP. Só que a galera ali numa pauta de mercado, eu consegui identificar que eu tinha uma proficiência bastante para o mercado. Foi uma pergunta que fizeram sobre, como é que você faria? Eu falei, não, tem as empresas de celulares aí, ele conseguiu ele manejar muito bem essa parte de mercado, então tu vai pro mercado mesmo. Aí eu fui para o mercado, assim, fui para marketing, né? Trabalhei bastante em marketing de realmente estar fazendo post no Instagram, estar trazendo as ideias também. Eu era ao mesmo tempo membro de marketing comercial, trabalhava nas duas frentes. Então, eu consegui manejar muito bem essa parte, só que teve uma época, né, que eu era mais marketing, uma época mais comercial, e nessa parte de comercial me destaquei bastante dentro do setor, consegui fazer bastante prospecção, consegui trazer, e inclusive uma coisa que virou a chave para mim, é que a gente faz proposta, e foi uma proposta que eu consegui fechar ali, da cold call até a parte de negociação, que, eu legal, realmente... A jornada inteira ali. Sim, a jornada inteira que eu consegui concluir, que me motivou bastante. Aí, desde ali do comecinho, né, ali dos 23... pro meio de 2023 que eu realmente decidi que eu queria ser presidente, que eu queria ser diretor de mercado, né? Que eu queria estar tomando realmente essa frente, porque chega uma parte que as suas ideias, você precisa realmente de um cargo para estar assumindo, né? Como consultor você não vai conseguir fazer tudo. Então, isso me motivou a ser diretor, né? Também vi a Camille se candidatando, vi a galera se candidatando, isso motiva também, é bem legal, isso é legal bacana, mesmo. assim, quando você vê bastante galera se motivando, você acaba se motivando junto, né? Aí eu acabei me postulando, acabei passando ali na minha terceira tentativa, né? Que a gente tem, às vezes você não passa de primeira forma, você vai realmente lapidando, né, as suas ideias. Aí quando eu realmente tinha lapidado tudo certinho, acabou que eu consegui ali passar na minha postulação. Comecei em fevereiro desse ano, como diretor de mercado. E foi, cara, o meu maior desafio foi realmente conseguir não só, assim, ter um propósito, né, dentro da EJ e realmente estar passando isso para os membros. Porque quando você vai se moldando, quando você é diretor de mercado, você tem que também ajudar os membros a também estarem se moldando também para o melhor deles. Não trata mais só sobre você, né? Sim, com certeza. Aí é você e o time, né? Você tem que manejar time e também para mim tá sendo bem diferente porque agora eu tenho gerentes, né? Tenho 2 gerentes, um de comercial e um, né, o Carlos é o meu gerente de comercial. Estava no nosso bate-papo lá, né? Isso, o Carlos estava e o Rafa não estava, que é meu gerente de marketing, que ele tá comigo há bastante tempo também. Então, cuidar desses gerentes também é bem bacana, porque para eles eu tenho que passar algumas informações antes, para eles conseguirem se organizar, para ter. Então, é realmente uma tarefa bastante grande, mas eu acho que a gente é espelho também, né? Nós que estamos na diretoria, a gente é espelho. Inclusive, agora essa postulação dos gerentes, a gente ficou muito feliz porque os gerentes se inspiraram em nós, que estávamos à frente ali da liderança, para fazer a postulação deles. Então, a gente é bastante, assim, tem que estar bastante coerente com as nossas ações, porque a gente é muito espelho para os nossos membros, né? Sim, com certeza. Até nessa parte, né, a gente costuma fazer reuniões semanais com os nossos membros, né, tá conversando com eles. E eu acho que o meu desafio realmente principal hoje, eu consigo superar isso da comunicação, é realmente estar produzindo futuros diretores e futuros gerentes para a próxima e realmente não só reposição de um diretor, mas algo melhor, algo que está acima. Se a gente tem um padrão hoje, se eles consideram um diretor de mercado bom hoje, eu quero um melhor. Então é esse o meu maior desafio que eu vejo aqui dentro. Muito bem. Alô, empresários, gerentes de RH. Quem busca a gente no mercado tá aqui, 2 talentos, né? E às vezes as empresas não procuram também nesses lugares, né? Porque eu tenho um propósito aí, meu como empresário, até como pessoa, que eu sempre dei espaço, né? Que para as pessoas, falei até isso lá, um pouco da minha história lá para vocês, e eu acho que bate-papo como esse, né? Se aproximar, né, de empresa júnior, de outros setores, é importante para identificar talentos, né? Porque vocês estão sendo preparados e deu para ver que na forma que vocês comunicam, de uma forma muito segura e tal, que vocês estão se preparando para alçar voos, né? Então, isso é muito legal, eu fico muito feliz. E aí eu vou deixar aqui de novo aqui. Se você empresário está falando, não acho gente em lugar nenhum, acho que você está também procurando um lugar errado. Realmente. Sim, inclusive a galera aqui do Ágora, né? É bastante interessante também, não só a galera aqui do Ágora, mas de fora também.
a gente está buscando as parcerias junto com o Ágora em si, né? Então, se você é daqui, pô, tem nosso escritório ali, caso você queira marcar uma conversa, manda mensagem no nosso Instagram, a gente vai receber você no escritório ali com um cafezinho. É um prazer então, para nós assim, ter o contato. vai ser um prazer, assim, realmente ajudar a entender como é que tá a situação, mesmo que você não tenha intenção que você não enxergue um problema na empresa hoje. Senta com a gente, vamos conversar para entender como é que a empresa tá, ver alguns pontos, porque é sempre bom você ter essa conversa, sabe? Você não pode, tipo, não vai ter nada que você vai realmente perder com aquela conversa. Tipo, 30 minutos no dia vai ser algo que vai mais agregar do que perder, sabe? Às vezes você pode identificar algo ali que você não via e que acontece, tá? Já teve empresas ali que a gente conversou no meio do processo, que não viam ali sentido e que só realmente quando a gente sentou para conversar que eles viram, ó, a gente pode estar ajudando isso aí, realmente trouxe impacto, sabe? Realmente trouxe não só de investimento, mas de organização e realmente, assim, de bem-estar mesmo do diretor, assim, dos membros ali, sabe? Dos colaboradores. Então, a gente está sempre aberto, as pessoas virem no nosso escritório e podem ficar à vontade para contatar a Exat. Muito bem, muito bem. Gente, indo aqui pro finalzinho do nosso bate-papo, que aliás, fantástico. Talvez eu não perguntei alguma coisa, queria deixar o microfone aqui disponível para vocês. Quero agradecer e parabenizar o trabalho de vocês. Muito obrigado. Eu já acompanho, né, há um tempo, como eu disse aqui. A gente não teve a chance de gravar ou de falar, mas quando a gente teve o último bate, falei, não, preciso levar vocês. E eu tenho certeza que o pessoal vai entender o porquê. Muito mais do que simplesmente, talvez algumas pessoas procurarem vocês, entenderem o mercado e talvez procurar também outras empresas júnior. Com certeza. Por que não? Porque a gente fala com o Brasil inteiro. Mas se você é aqui de Santa Catarina, principalmente aqui de Joinville, né, que a gente também tem uma galera que é aqui da cidade, procura Exat. Né, eles estão aqui no Ágora, desculpa, estão aqui dentro do Perini, né, porque eu confundo agora uma coisa com a outra. Eu estou aqui no Ágora e eles são super acessíveis, a gente conversa. Eu tenho tanto o Léo aqui no meu time, né, como a Emily, eu falei da Emily, que é da outra empresa, que é da ConnectFin, que também, se não faz parte, já fez em algum momento, né, mas ela também ela da Federal. Então, sempre trago gente do time aqui que estão se capacitando, estão nesse período e realmente... Eu confesso que fiquei mais impressionado ainda, né, com vocês. E parabéns pelo trabalho de vocês. Vou deixar o microfone aberto para a gente chegar para o finalzinho, considerações finais, talvez uma coisa que eu esqueci de perguntar. Não, fiquem à vontade. tranquilo. Vou começar pela Camila, cara. Vai lá, Camila. Bom, eu realmente gostaria de agradecer muito esse espaço que você nos abriu aqui para que a gente pudesse vir falar sobre empresa júnior. A gente falou também um pouquinho da nossa vida pessoal, mas principalmente de empresa júnior, da Exat. Para nós foi um convite assim fenomenal. A gente não estava esperando participar de um podcast, mas foi um convite muito, muito bom mesmo. A gente ficou muito feliz, não somente por estarmos aqui num local onde já passaram pessoas incríveis que têm muito conhecimento para agregar para o mercado, mas também por ser um podcast que é dirigido por uma pessoa que tem uma história muito inspiradora, Romualdo. Então, a gente agradece muito mesmo essa oportunidade. Para nós, foi uma honra e um prazer estarmos aqui hoje, né, Gustavo? Sim. Não, com certeza. Voltarão mais vezes. Voltaremos. Sim, com certeza. A gente vai estar sempre aberto a voltar aqui mais vezes. Está sendo uma experiência bem bacana. Eu queria agradecer primeiramente, né, a Emily, né, da ConnectFin, que trabalhou contigo, porque sem ela a gente não estaria tendo essa conversa. Sem ela e o Léo. Sim, surgiu, a gente fez uma pergunta ali no grupo, né, ela acabou respondendo, a gente pode trazer a galera bacana, a gente teve aquela conversa, né, acabou sendo esse podcast, então mil obrigados ali a ela que pode estar proporcionando isso pra gente também. E também, que nem você falou, né, das outras EJs, mesmo que você não conheça alguma EJ que não trabalhe, por exemplo, com alguma coisa ali mais focada em engenharia mesmo, ou uma parte judicial, a gente conhece EJs que fazem. Então, caso vocês queiram ter esse contato inicial, contatem a gente vai entender o serviço e vai passar para alguma EJ, porque também a gente tem esse objetivo de a gente não só fazer a gente fazer a conecta ponte, com outras EJs sem também a gente até problema. faz projetos conjuntos, sabe? Inclusive esse Dona está sendo feito pela Smart, que é uma empresa da Udesc ali, junto com a gente que vai realmente entregar esse projeto junto. Legal. Então a gente pode fazer essa combinação, né, de projetos, estar entregando algo já completo para vocês. Então, caso você tenha algum tipo de serviço que foge um pouco do nosso escopo, contata a gente vai achar alguma empresa júnior que vai conseguir fazer, a gente consegue até entregar uma coisa combinada, sabe? Então, a gente queria agradecer você, Romualdo, por estar trazendo essa oportunidade pra gente, tá sendo bem bacana. Então, é uma pessoa ali que realmente me surpreendeu bastante e o escopo, né, quando eu não te conhecia, foi realmente uma experiência muito bacana. Eu tô gostando, tipo assim, cada segundo daqui tá sendo bem bacana conhecer vocês. E também agradecer ao Léo, né? O Léo foi uma pessoa que tá ajudando bastante gente depois esse ciclo júnior, né? É bem bacana você ter membros assim que saem e estão preocupados ainda como é que tá o estado da empresa, algo que é um diferencial das artes. A gente tem membros hoje que estão realmente bastante preocupados, esse senso crítico também, né, de como é que estão as coisas. Então, eu queria agradecer aos dois especialmente, né? Agradecer a você, a Emily e o Léo. Show de bola. Bom, eu que agradeço a disponibilidade de vocês. Vocês vão voltar mais vezes.
E parabéns, de novo, parabéns pelo time de vocês, pela tua liderança, né, pessoal, pela sua liderança também. E já dá para enxergar futuros profissionais aí de altíssimo nível que o mercado vai receber bem em breve. Assim seja. Gente, chegando ao final aqui do nosso 24Cast, lembrando que a gente passa por aqui todas as quintas-feiras, sempre com papo desse nível. Quem achou que o papo era júnior se enganou, era só sobre empresa júnior, mas em papo de altíssimo nível. E a gente passa por aqui toda semana sempre com um episódio novo, com um episódio bacana. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. Se você está nos agregadores ou no Spotify principalmente, deixa 5 estrelinhas pra gente lá, pra gente continuar fazendo esse conteúdo aqui com mais relevância e sempre com uma grande continuidade. Obrigado aqui ao time da WeFilmes, também nosso grande parceiro. Vamos em frente. Abraço.